Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez trazendo para vocês mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Dessa vez uma mensagem com o tema Nascidos do Espírito Santo. Essa mensagem surgiu no meu coração quando eu estava fazendo uma análise sobre o capítulo 3 do livro de João, do Evangelho de João. E esse capítulo tem uma conversa muito interessante sobre Jesus e um homem chamado Nicodemos, um homem de uma estatura hierárquica muito grande, que era dos fariseus da época, dos líderes religiosos. E esse líder, ele demonstra curiosidade diferente dos outros, ele demonstra sinceridade em suas perguntas. E eu acredito que muitos de nós estamos na posição desse líder hoje, porque às vezes você, como eu, talvez você entenda um pouco do Evangelho, você tenha caminhado um pouco, mas você tenha dúvidas ainda. E Jesus Cristo, ele vem justamente para sanar essas nossas dúvidas. Como, por exemplo, uma das perguntas que nós vamos ler, inclusive, nós vamos ler a conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Mas a pergunta que me surgiu quando eu estava lendo esse capítulo e eu estava passando por algumas coisas na minha vida é: o que é nascer de novo? O que é nascer do Espírito Santo de Deus? Porque às vezes nós temos uma certa dificuldade em entender isso. E por quê? Porque nós continuamos às vezes pecando. Porque às vezes nós continuamos caindo e às vezes vem dúvidas, sementes de dúvidas na nossa cabeça. Será que não era para eu já ter parado com esses pecados? Será que não era já para eu ter conseguido vencer esses pecados? Eu entendo, talvez você tenha essas mesmas dúvidas que eu tenho. Será que se eu já fui liberto em Jesus Cristo, se eu já o aceitei, se eu já fui batizado, por que eu ainda continuo caindo no mesmo erro? Será que eu não nasci de novo? A resposta é um pouco mais complexa do que apenas um sim ou não. Então eu quero te mostrar e te exemplificar o que é a vida cristã. O que é você viver uma vida em espírito aqui nessa terra, enquanto nós esperamos o nosso Senhor Jesus voltar. Eu gosto de trazer esse exemplo à tona. Para pensar na sua vida. Você já passou por várias coisas, por várias situações, e por vezes essas situações te levaram a você ter uma maturidade a mais. E por causa que você teve uma maturidade, você já passou por várias fases na sua vida. E certamente os seus gostos mudaram. Talvez os seus gostos de música mudaram, os seus gostos do que você gosta de olhar, por exemplo, vamos supor, para comprar. Quando você era criança, você gostava de um brinquedo. Agora que você é adulto, você gosta de ganhar roupa, por exemplo. Tem essas pequenas mudanças, mas que influenciam a nossa vida. E mostra justamente que amadurecemos. É assim a caminhada cristã também. E pare para notar que nesse exemplo, o que influencia não é o exterior, é o interior. É o que acontece dentro de mim que muda tudo ao meu redor. Então, se você parar para pensar que uma decisão interior muda o seu exterior, assim também é a vida cristã. Nós tomamos o primeiro passo de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, conduzidos pelo Espírito Santo. Aí nós o aceitamos e nós entramos em algo que o ser humano detesta. Algo que todos nós, como seres humanos, detestamos, que são processos. Lidar com processos, por vezes, é difícil. Porque processo nós já atrelamos a problema, a dificuldade. E realmente processos trazem essas coisas. Mas não são para nos apedrejar. São para nos forjar e amadurecer. E eu acredito que nós, como cristãos, quando nós alcançamos uma certa maturidade, nós deveríamos, pelo menos, aprender a amar os processos. Porque cada processo que nós passamos significa mais um passo em direção a Deus. Porque na Bíblia está escrito, nós somos provados, mas não para sermos tentados e cair, mas sim para sermos aprovados. E o nosso caráter é aprovado. As tribulações produzem paciência. A paciência, experiência, e a experiência, esperança. E essa esperança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Então nós devemos todos os dias aprender com os processos que surgem na nossa vida. Porque a vida cristã é assim. Às vezes você está à espera, como eu por vezes também estava, de, eu já aceitei Jesus, agora é sempre puro, sempre puro, sempre puro. E não é bem assim, gente. Nós somos seres humanos falhos. Eu não estou aqui deixando bem claro, eu não estou aqui para romantizar pecado, não estou falando aqui que pecar é aceitável, não estou falando que você deve aceitar viver uma vida de pecado, não é isso. Mas eu estou falando que não adianta você pensar que você vai ser perfeito, porque nem sequer Jesus Cristo pede isso para você. Jesus Cristo pede para que você aprenda todos os dias com Ele, aprenda dele. A Bíblia diz,
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus Cristo disse. Ele não nos pede em nenhum momento perfeição, porque ele sabe que isso seria impossível para nós, como seres humanos. Você falha, eu falho, todos nós falhamos. Mas a diferença é que nós não aceitamos viver uma vida de pecado. Nós não aceitamos viver uma vida no erro. E é aí que eu quero pegar esse ponto e te ensinar o que é viver em espírito, o que é nascer de novo. Porque ao contrário do que muitos pensam, a vida cristã não é um passe de mágica. Ah, aceitei Jesus, acabou. Não, não é assim. Você vai passar por um processo de santificação até a sua morte ou até que Jesus Cristo venha. Mas não é por isso que nós devemos aceitar viver no raso, deixando bem claro. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e nós vamos estar lendo o versículo, a partir do versículo 1 até o 21, se eu não me engano. E aqui nós temos uma conversa, como eu já referi no início do vídeo, uma conversa de um líder religioso, mas que provou que tinha um caráter diante do Senhor, e ele foi até Jesus e se encontrou com ele às escondidas, para que, claro, não fosse indisposto em relação a seus outros companheiros, mas ele queria tanto ver Jesus, ele queria tanto entender o que significa nascer de novo, que ele arriscou seu título, ele arriscou aquilo que talvez ele tinha de precioso, e ele foi atrás da verdade, coisa que muitos de nós estamos nos acovardando, e por reputação, nós não queremos nos aliar a Jesus Cristo, nós não queremos que Jesus Cristo mude e nos transforme. Às vezes você se orgulha de ser um cristão agente secreto. A Bíblia diz, aquele que tem vergonha de mim, eu também terei vergonha de confessar o nome dele para o Pai. Deus não tem parte com tímidos, mas ele tem parte com aqueles que são corajosos e anunciam que são dele para as pessoas, não apenas com palavras, mas com testemunho. Então cuidado. Essa é uma mensagem de alerta, meu irmão. Às vezes você é novo na fé e talvez você pense, nossa, mas eu ainda tenho tanto medo. Irmão, eu quero te dar um conselho que o meu discipulador traz para mim. Diante dos homens, perca a sua reputação. É muito melhor você ser íntegro diante de Deus do que você tentar agradar homens que não estão nem aí, na maioria das vezes, pela sua vida. De homens que muitas vezes vão te abandonar e vão te deixar na hora que você mais precisar. Não abandone aquele que vale a pena de verdade. E que vale a pena é Jesus Cristo. Terminando isso, acredito que já tenha dado tempo de vocês abrirem, mas eu repito de novo. Evangelho segundo escreveu João, nós vamos estar lendo o capítulo 3, do versículo 1 adiante. E o título do capítulo é bem assim: O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer, e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aqui tem o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Deixa sua Bíblia aberta porque nós vamos continuar lendo esse texto e eu vou te expor algumas coisas que o Espírito Santo trouxe no meu coração. O que me chama a atenção é que muitas vezes eu li isso aqui mal. Eu li nascido da água do Espírito, e não é bem assim. Ele coloca a água como uma coisa e o Espírito como outra. E o que é nascer da água e do Espírito? Lembre-se que água, quando você pensa em água, para que haja água tem que haver uma fonte. E para que essa fonte seja boa, ela tem que vir de algum lugar. Não existe nada mais puro do que a água. Ou seja, nascer de novo significa você ter uma vida pura. Você renascer da pureza. E ser guiado pelo Espírito Santo, como nós vamos já ver à frente. Porque quando você não tinha Deus, você andava vagueando sem direção. Você andava e não sabia para onde você ia. Você tinha dúvidas do seu futuro. Você andava procurando algo que te preenchesse. Até que Jesus Cristo veio e com seu Espírito Santo te preencheu. Talvez você ainda se pergunte, mas eu ainda tenho muitos vazios. Mas não tem o vazio principal, que é o de Jesus Cristo, porque Ele te preenche de verdade. E Ele vai te preencher cada vez mais à medida que você der espaço ao Espírito te preencher
e te conduzir à verdade, a verdade de Cristo, que é a palavra dele. Então vamos continuar? Versículo 6. O que nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ou seja, o que Jesus Cristo ele está falando aqui? Aquele que nasce da carne é carne, porém aquele que nasce do Espírito é Espírito. Para que você possa entender o reino dos céus, você precisa ativar algo na sua mente, ativar algo que, por vezes, nós deixamos de acreditar, que é a fé. A fé é a certeza das coisas que você já tem certeza que já se cumpriu. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. É a certeza. Se você quer acessar o reino dos céus, você precisa de ter fé. Eu não estou desprezando a fé acadêmica, eu não estou desprezando, não estou falando que a fé não pode ter algo de racional. Ela deve ser racional. O problema é que você não pode deixar o racionalismo humano limitar a sua fé. Você não pode deixar com que a ciência dite até onde a sua fé pode ir. Porque Deus é quem é o dono da ciência. Ele é quem permite que o ser humano tenha ideias, crie, desenvolva, e tudo através da matéria-prima que Ele mesmo dá ao ser humano, o conhecimento. Se você não reconhecer que Jesus Cristo e Deus estão acima do seu racionalismo humano, se você não tiver espaço para que você possa, como Nicodemos fez, apesar de ser um doutor da lei, apesar de ser um líder religioso da alta, se você não abrir espaço, abrir mão do seu título, abrir mão do seu orgulho, como fez Nicodemos, você vai cair no mesmo erro que os outros fariseus, que não foram como Nicodemos fizeram, que é se envaidecer, começar a se orgulhar e ter inveja de Deus, ter inveja de Jesus Cristo. Porque às vezes você conversa com muitas pessoas que não acreditam nele, e você percebe claramente que é um orgulho, que há trevas. Então não seja orgulhoso. Por mais que você não acredite que Deus é seu pai, tenha certeza disso. Ele te criou e ele quer ter um relacionamento de pai com você. Mas você precisa aceitá-lo, porque ele não é como Satanás, que bate na porta, arromba e fala, e nem pergunta se pode entrar. Não, Deus é um cavalheiro. Ele te dá a opção de aceitá-lo ou rejeitá-lo. A questão é, será que vale a pena você ficar vagueando e sendo soprado como as ondas do mar sem direção? A escolha é sua. Continuando o texto, e Jesus Cristo ele continua falando, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer que você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontecem com todos que são nascidos do Espírito. Nicodemos pergunta, como pode ser isto? Algo que Cristo ele deixa bem claro é, assim como nós não sabemos de onde vem o vento, mas ele vem, assim como nós não vemos o vento, mas nós sentimos ele, assim é a fé. Assim é a certeza das coisas que não se podem ver, mas se esperam. Assim são aqueles que são levados pelo Espírito. Você já não conduz mais a sua vida. Você é conduzido pelo Espírito Santo. Eu acho interessante isso porque esse foi o tema da minha igreja no ano passado. Conduzidos pelo Espírito Santo. E numa das pregações que teve na minha igreja, foi uma pregação muito boa onde falava o seguinte, que o Espírito Santo é como se fosse o nosso Waze espiritual. Sempre nos levando para a rota correta, no menor tempo possível, evitando os problemas e nos avisando, inclusive, dos problemas. Assim é o Espírito Santo. Em seu amor, em sua faceta de Deus, ele traz consigo um cuidado, uma proteção para aqueles que o seguem. É aquilo, não é à toa que o salmista Davi, ele fala, tu és lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se você quer andar nessa vida saindo das trevas, você precisa dele. E acredite, se você não tem Deus, a sua vida está em trevas. Porque em Gênesis está escrito que antes de haver o firmamento, havia trevas. Onde está Deus criando trevas na Bíblia? Você não vai achar. Porém, sabe o que Deus fala quando ele vê as trevas? Ele fala, haja luz. Ou seja, há uma expectativa do céu em te preencher. Se você não tem Jesus Cristo, você está andando em trevas e você está tentando buscar Ele e você ainda não sabe. Porque todo ser humano, acredite em mim, eu talvez estou avançando um pouco a mensagem, mas é necessário que eu faça isso. Eu estou sentindo de falar isso. Eu já dei algumas palestras, pessoal, e graças a Deus eu tive a oportunidade de pegar um público até bem maduro. Mas por vezes, nós vemos as pessoas e elas têm tanta frieza,
Às vezes elas estão tão perdidas que elas acham que felicidade é algo inalcançável. E se você pegar pela métrica humana, realmente felicidade se torna algo inalcançável, mas não é. Se você perguntar para as pessoas o que é felicidade, normalmente sabe o que ela vai te dizer? Ah, é a busca de algo que eu ainda não tenho, é conquistar tal coisa, é conquistar tal objetivo. Isso por quê? O que isso prova? Isso prova que todo ser humano tem um vazio e está buscando algo para lhe preencher. Só que nada dessa terra vai poder te preencher. Apenas o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é o único que vai preencher você, ele é o único que vai poder cobrir os seus vazios emocionais, espirituais, ele é o único que trata por dentro mesmo. Sabe, eu não desprezo a ajuda humana. Tenha psicólogos, tenha pessoas que você possa pedir ajuda, porque eu tenho também. Mas acredite em mim, o psicólogo é só o meio que Deus pode usar ou não para poder te curar. Porque tem coisas que só a espiritualidade, só Deus pode curar. Então, eu te aconselho fielmente a você buscar a sua cura em Deus, primeiramente. E se Ele quiser usar o psicólogo, Ele vai usar. Mas se Ele não usar, não se surpreenda. Porque o nosso Deus, Ele age naquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Ele tem preparado para quem o ama. Continuando, Nicodemos pergunta, como pode ser isso? E Jesus Cristo, Ele responde assim, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Jesus Cristo ele fala, olha só, uma coisa que acontece muito no mundo de hoje é o seguinte, as pessoas elas vêm, criam um canal na internet e elas falam daquilo que não vivem, elas falam do pouco que leem. Uma frase do ateu que eu acho sensacional, isso é uma verdade, que a gente tem que tomar cuidado como cristão é, vocês pregam do pouco que escutam e falam do pouco que leem. O povo padece por falta de conhecimento e o povo padece porque não coloca sua fé em prática. A Bíblia já diz, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Porém a fé é morta se você não pratica. Ou seja, de nada adianta você ser cristão, se dizer cristão, se você não coloca sua fé em prática, se você não vive segundo o Espírito. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Que Jesus Cristo aqui ele fala, eu asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Ou seja, voltam alguns versículos antes. O que Jesus Cristo ele falou? Ele falou o seguinte, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Como nós que somos nascidos, na realidade nós nascemos do Espírito, mas nós nascemos nesse mundo num corpo, e esse corpo é de carne, e as nossas inclinações são as inclinações carnais. A minha pergunta é essa, como nós vamos viver um reino espiritual, sendo que nós somos seres materiais também, sendo que nós somos seres físicos, de matéria? Então Jesus Cristo ele vai dar a resposta. Ele fala aqui o seguinte, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Essa é a minha pergunta. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E aqui é o versículo que resume a palavra de Deus inteira. Esse livro todo é resumido por esse versículo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por meio dele. Comece a analisar a palavra fielmente, pessoal. Não leiam apenas a Bíblia, comecem a meditar. Você, tantas vezes, quando você é cristão, tantas vezes você ouviu isso, que Jesus Cristo ele é o mediador entre os homens e Deus. Jesus Cristo é aquele que faz a conexão entre Deus. Como? Porque ele foi o único que, estando na terra, que estando no céu, desceu e se fez um ser humano de carne como eu e você. Ele é o único que testemunhou o reino dos céus e ele é o único que conhece o Pai. Então por que o único caminho para que nós possamos acessar o trono de Deus, para que nós possamos conhecer o nosso Deus de fato, é Jesus Cristo? Porque ele é Deus e se fez homem para que eu e você pudéssemos acessá-lo, assumindo a forma de servo. Não teve por usurpação ser como Deus, antes se fez inferior a Deus. Então, acredite em mim, o único caminho
é Jesus Cristo. Se você não for por Ele, não tem como, porque só Ele conhece o reino dos céus. É por isso que quando, por exemplo, nós declaramos algo na vida de alguém, nós dizemos: tal coisa acontecerá em nome de Jesus. Se você quer declarar cura, onde a ciência já declarou morte, declare em nome de Jesus. Porque onde é o limite da ciência, chega o possível para quem crê e é do reino de Deus. Chega o possível para aqueles que são adoradores de espírito e em verdade. Se você quer viver o reino de Deus, se você quer acessar a fé, crie uma janela de risco. John Wimber, ele já dizia: a fé se soletra risco. Se você não cria uma barreira de risco, a sua fé nunca vai ser utilizada. A sua fé começa a ser inútil. Porque para que eu preciso de fé, sendo que eu posso simplesmente abrir essa porta com minhas próprias mãos? Para que eu preciso de fé, se eu posso simplesmente ir ao médico e eu estou curado? Não. O melhor médico, ele não garante a sua cura. Ele apenas garante que você vai ter o melhor tratamento, mas não a cura. O melhor plano de saúde, ele não garante que você vai sair vivo. Deus é quem garante, porque Ele é o dono da vida. E Ele diz onde tem vida e onde tem morte. O nosso Deus é quem tem o poder acima de tudo e todas as coisas. E se você não começar a acreditar nisso de verdade e a não viver isso de verdade, você vai perecer. Porque nós estamos, por exemplo, as notícias vão de mal a pior. Nós estamos à mercê de uma terceira guerra mundial. Não é assustador? Com bombas atômicas e tudo mais? Se você não tem fé, o que você é hoje em dia, meu irmão? Você não é nada. Porque se você não tem fé de verdade, não uma fé fingida, se você não tem uma fé de verdade, todo e qualquer problema vai te abalar e vai te destruir. Porém, a garantia de que você vai chegar bem até o fim é que Jesus Cristo venceu. A Bíblia diz, Jesus Cristo, ele fala: não se preocupe com quem pode matar o corpo, mas não quem pode machucar o espírito. Não se preocupe, eu sou o dono da vida. A Bíblia diz, Jesus Cristo ele fala: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que você vai ter bom ânimo se nesse mundo só vem tragédias e notícias ruins? Lá está, em Filipenses está escrito: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegrem-se no Senhor. O ser humano está sempre buscando motivos para se alegrar e por isso ele se frustra. Motivos, inclusive, nessa terra. Mas a sua alegria não está no seu trabalho, a sua alegria não está no bem material, não está no relacionamento, ela está através de Jesus Cristo. Quando você descobre a sua verdadeira identidade, não tenha dúvida disso. Se você quer acessá-lo, a porta é Jesus Cristo. Acesse ela com o Espírito Santo. Continuando. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E terminando de ler o capítulo, ele já dá a explicação base do que é viver em espírito. É você viver conforme a luz dos homens, que é Jesus Cristo. Se você quer viver na luz, você tem que abandonar a escuridão. O problema é que tem homens que estão amando a escuridão quando eles escolhem a culpa ao invés do arrependimento. Quando eles escolhem o medo, a desculpa, ao invés do arrependimento sincero. Se você não aprende a viver a sua vida conforme a vontade de Deus, reconhecendo que você é pecador e voltando para os caminhos dele, você vai perecer. Não tem chance de você conseguir sobreviver nessa terra se você não crê nele de verdade e se você não acredita que ele pode perdoar os seus pecados. Se você fala, mas eu sei que Deus pode me perdoar, mas eu prefiro não viver na hipocrisia, meu irmão, desculpa, mas isso é uma desculpa de Satanás para poder te tirar da presença do teu pai, porque o seu pai ele está disposto a te buscar e a te perdoar. Como na parábola do filho pródigo, o pai estava esperando o filho que tinha se revoltado, tinha ido e pegado os seus bens antes do tempo e tinha gastado tudo de uma forma irresponsável. O pai estava esperando na porta e assim que ele viu o filho, ele correu, abraçou o filho. O filho se achando escravo, se achando merecedor da escravidão, ele fala: pai, pequei contra o céu e contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Então me trate como apenas um dos seus escravos, um dos seus servos, para que assim eu tenha um pouco de pão. Sabe o que o pai fala? Filho, eu te amo. Ele fala para os seus servos, olha, coloque uma sandália nos seus pés, traga uma veste nova, matem um novilho cevado, ou seja, a melhor comida, e deixem com que ele participe da minha alegria, porque esse meu filho estava morto e foi achado, estava perdido e foi encontrado. Jesus Cristo, ele não está pronto a te julgar e apontar o dedo. Ele ainda não veio como juiz. Ele virá. Ele voltará, na sua segunda volta, ele voltará como juiz para julgar todos nós segundo as nossas obras. Mas ele também vem para buscar a sua igreja lavada, remida e transformada. Então, a minha convocação para você hoje é: aproveite enquanto há tempo. Não perca mais tempo vivendo a vida do jeito que você quer, vivendo uma vida de mentira, porque a mentira vai te levar para a morte, e o salário do pecado é justamente uma morte. E se não for de imediata, ela é lenta e dolorosa, e você vai perder tudo que você ama. Mas em compensação, se o salário do pecado é a morte, se você tem que trabalhar para se matar, tá? E para tirar sua própria vida aos poucos, se envenenando, o dom gratuito de Deus é a vida. E Ele quer te oferecer isso hoje. Não aceite aquilo que Satanás quer te dizer, que Deus ele não vai te perdoar. Não faça como Judas Iscariotes, que escutou os líderes religiosos falando, olha, isso aí é problema seu. Quando Judas ele pega as moedas, as 30 moedas que ele ganhou para trair Jesus, ele pega as moedas, taca nos fariseus e ele fala, eu pequei, porque ele era justo, ele não merecia isso. Os fariseus falam para ele em contrapartida, problema é seu, você o entregou. Ou seja, eles o acusam. Sabe quem é acusador? Acusador significa Satanás, o inimigo das nossas almas. Às vezes a sua consciência está te atacando, pode ser Satanás te mexendo com a sua consciência, tentando te impedir de você voltar para os caminhos do Pai. Porém, o Pai hoje está com os braços abertos para te receber. Ele fala, filho, vem para mim, eu quero te abraçar, eu quero colocar um anel no teu dedo, eu quero te fazer meu de novo. Você só precisa aceitar o meu pedido. Você só precisa me receber. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Mas como eu vou entrar se você não abrir? Então, não se rendam pelo pecado. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não se rendam ao pecado, mas resistam ao pecado estando em Jesus Cristo, através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Jesus Cristo ele já dá as ferramentas para que nós possamos viver uma vida em santidade nessa terra. Ele fala aos seus discípulos quando ele está no Getsemane, quando ele está prestes a ser morto, a ser entregue aos homens, e ele até fala, agora é a hora das trevas. Agora eu estou entregue porque é a hora das trevas agirem. Porém, à luz dos homens, ele fala aos seus discípulos, estejam orando para que vocês não caiam em tentação. Não deixe com que o afã da vida, uma das recomendações quando ele fala aqui em Lucas sobre o que está por vir antes que a volta dele chegue, ele fala o seguinte, não deixe com que as preocupações, não deixe com que os afazeres, não deixe com que esse mundo te engane, para que assim vocês não estejam dormindo quando eu voltar. Não é brincadeira, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e ele vem para te buscar, não só para te buscar. Eu vou consertar essa frase. Ele vem para buscar a sua igreja. E só faz parte da igreja aquele que faz parte do corpo de Cristo, servindo Ele e o amando, levando todos os dias a sua cruz e negando a si mesmo. É fácil? Não é. Vai por mim. Você tem que negar a si mesmo, negar os seus desejos. Como é difícil dizer não, principalmente para nós próprios. Acredita? É muito mais fácil às vezes você dizer não para as pessoas, por mais que também seja uma dificuldade humana, mas também é muito mais difícil você dizer não para si mesmo. Não para aquilo que você quer fazer. Não para aquilo que você sabe que vai te fazer mal. Mas é necessário. Toda aliança é necessário que seja baseada em muitos nãos. É um sim primeiro para vários nãos, garantindo a aliança. E se você quer fazer parte dessa aliança com Jesus Cristo, se você chegou aqui de paraquedas e você não conhecia Deus ainda, hoje eu te faço um convite a você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Se essa mensagem está tocando no seu coração, não sou eu que estou falando, não é só eu, é o Espírito Santo que te conduz à verdade, ao juízo.
Ele está te conduzindo hoje a você reconhecer, caramba, realmente Jesus Cristo era tudo que eu precisava. Realmente eu busquei de tudo quanto é forma nesse mundo e nunca encontrei paz. Realmente eu estou vivendo uma vida de pecado dia após dia, apesar de já ter aceitado. Apesar de já ter aceitado Ele. Eu estou tão envergonhado que eu não consigo mais orar. Mas, meu irmão, eu te digo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Vai por mim, você está vendo um fruto transformado do Senhor todos os dias. Não sou perfeito e não faço questão de ser. Eu não faço questão de ser perfeito. Eu sou filho de Deus. E todos os dias, eu quero ser um homem arrependido. Se eu errar, eu vou assumir a responsabilidade, vou pedir perdão diante de Deus e vou pedir perdão também para os homens, para que assim haja justamente transformação. Eu vou confessar os meus pecados aos meus irmãos para que haja cura e libertação. E eu todos os dias vou lutar contra a minha carne, para que assim eu venha alcançar não uma coroa corruptível desse mundo, mas uma coroa de glória que me espera quando eu encontrar com o meu amado, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse o convite que eu estou te fazendo, aceitá-lo. Feche os seus olhos se você quer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. E se você reconhece que precisa voltar para os caminhos dele, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que você tem nos dado. Obrigado pela Tua palavra, meu Pai, porque a Tua palavra é cura para aqueles que a buscam. A Tua palavra transforma, liberta, meu Pai, restaura o oprimido. Satanás vem, meu Deus, tentando colocar mentiras na nossa mente. Mentira de que nós não podemos nos reconciliar com o Senhor. E isso é uma mentira. Ele tenta se colocar entre nós e você. Mas ele não vai conseguir, porque o Senhor já venceu naquela cruz. E eu declaro que onde Satanás estava brincando e se andando, ele vai bater em retirada agora, não porque eu estou declarando com a minha boca, não pelo meu nome, mas porque Jesus Cristo tem poder para salvar, curar e transformar. Eu declaro cura e libertação para a vida dessa pessoa que está me escutando agora e que precisa de cura. Eu declaro salvação. Se você está aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e você reconhece que você é um pecador e merecia o pecado, mas Ele te salvou, Ele te reconciliou com o Pai e com os homens, e hoje você pode viver a paz, você pode viver o amor, graças à aliança no sangue dele. Se você o reconhece hoje, fala: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, e para esse pecado que eu estava eu não volto mais. E se voltar, meu Pai, eu vou pedir perdão e vou fazer o meu melhor para não voltar. Vou confessar aos meus irmãos para que eu venha ser libertado. E vou orar mais todos os dias para que eu não venha cair em tentação. Escreve o nome dessa pessoa, meu Pai, no livro da vida, onde ninguém pode apagar. E que os teus anjos acampem ao redor dela, para que possam protegê-la em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você possa todos os dias lembrar que Jesus Cristo, enquanto há tempo, nós estamos ainda vivendo o tempo da graça. Ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar aquele que estava perdido. Se você está perdido, hoje você encontrou a salvação. E talvez você se pergunte: mas ainda estão todos os vazios, as dores, os problemas ainda estão aqui. É um processo. Não continue tendo essa visão do mundo deturpada. Não continue tendo essa visão imediatista que só atrapalha os planos de Deus na sua vida. Aprenda a esperar e a desenvolver paciência no Senhor. Espere com confiança no Senhor e Ele o restituirá. O salmista Davi, o maior rei que já existiu, ele fala e declara: eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu já fui novo e fui velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi o justo ficar debaixo de opressão daqueles que não são fiéis ao Senhor. Porém, o Senhor salva os seus justos e dá luz e liberta de todos os seus inimigos. Então que você possa todos os dias viver essa verdade. Espere no Senhor e Ele vai cuidar de você. Ele vai te transformar e vai te mostrar o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima mensagem. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Até a próxima mensagem.